4, 7, X, Y, 18, 19, 21 e Z. Esse é o meu conjunto. Formado por números naturais, tá, pessoal? Ai, gente, aqui eu não tenho como eu tirar esse reflexo, tá? Porque o quadro dá esse reflexo. E se eu abrir a janela, vai ficar um reflexo maior. Então, eu tenho X, Y, 18, 19, você tem como acompanhar, ok? Formado por números naturais dispostos em ordem não decrescente. Ou seja, não é em ordem não decrescente, é em ordem crescente. Sabendo que a moda do conjunto é 7. Opa, minha moda aqui é 7. E a mediana é 9. Mediana é 9. E a média aritmética é 12. Assinale a alternativa correta que se refere aos valores x, y, z, respectivamente. Olha só, pessoal, preste atenção aqui comigo. Vamos analisar. Moda é o que mais se repete. Bom, olha só. Se moda é o que mais se repete, significa que quem mais se repete aqui é o 7. Eu não tenho como colocar o 7 aqui, porque ele está escrito em ordem não decrescente. Eu tenho 7 aqui, então, obrigatoriamente, eu teria um 7 aqui também. Pelo menos 2 7 eu vou ter, porque é uma moda. Aí ele fala que a mediana é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos. Se eu tenho 10 elementos, significa que 1, 2, 3, 4, 5, este elemento, o elemento X e o elemento Y está exatamente na média. Na mediana. Então, como que eu faço? Eu somo os dois e divido. E eu já sei que a mediana é 9. 9. E eu também já posso afirmar que o x é 7. Pode ser o y 7? Pode. Mas o x é 7. Por quê? Porque o x é moda. E ele não está escrito em ordem decrescente. Então, se eu tenho 7 aqui, obrigatoriamente, ele tem que estar aqui também. Então, aqui eu já vou colocar 7, ó. 9 vezes 2, 18. Ó, olha aqui, 18. Menos 7 é igual a y. 18 menos 7, eu tenho que y é 11. Gente, achei já x para mim é 7, devido à moda não decrescente, o y é 11. E ele fala da média aritmética. Somando tudo isso aqui e dividindo por 2, tem que dar 12. Então, a gente consegue achar o z. A gente consegue achar o z. Então, eu teria 12 é igual a 1 mais 3, mais 4, mais 7, mais 11, mais 18, mais 19, mais 21, mais Z. Dividido por 2. O 2 passa multiplicando, que eu vou ter 24. Gente, eu vou fazer essa soma aqui na calculadora para ser bem mais rápido, ok? Então, eu teria aqui, ó, 1 mais 3, mais 4, mais 7, mais o Y é 11, mais 18, mais 19, mais 21 é igual. Se a minha soma deu certo, porque ali agora mesmo deu um erro, 91 mais Z dividido por 2. Passo multiplicando 24. Não, eu tive erro aqui. Tive erro. Errei. Aqui. Que 2? Aqui não é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 120. Pequeno erro. O 91 está positivo, passa negativo, igual a Z. 120, olha só. 120 menos 91. A gente tem 29. Z é igual a 29. Isso se eu não errei na soma aqui. Vamos ver se eu teria isso? Tenho. Questão correta, letra A. Dúvidas? Acho que não, né? Número 2. Aqui, se você sabe direitinho o conceito de moda, mediana e média, não temos dúvidas. A número 2 diz assim: os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas do aluno da turma.
dos alunos da turma. Olha só, pessoal, os alunos de basquete têm um aluno a mais, tá? Ele está dizendo que é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais, ok? Do que do grupo de futebol. Então, vamos lá. Ele me informa assim, ó, que a média é 1,65. Ele me informa que a mediana é igual a 1,67. E ele fala que a moda é igual a 1,70. Os alunos PJFM medem, respectivamente, PJFM medem 1,65, o J, 1,66, o F, 1,67 e o M, 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram respectivamente. Perceba? Essas alturas não tem mais em nenhuma da sala. Gente, entenda aqui uma coisa. Os mais baixinhos são futebol. Os mais altinhos são basquete. Comigo aqui, pessoal. Se ele diz, olha só, a média é 1,65. Se a média é 1,65, ó, isso aqui está entre os mais baixos. Tá? Fiquei aqui. Aí ele diz assim, ó. Aí ele diz assim que a mediana é 1,67. Opa! O valor central é 1,67. A partir desse valor 1,67, só faz crescer mais. É o valor central. E aí depois ele afirma também que a moda é 1,70. Perceba? Então, qual que é, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram respectivamente. Claro, eu tenho futebol, basquete e basquete. Olhando média, mediana e a moda 1,70, que seria exatamente aqui, ó, 1,70. E ele afirma que o basquete tem um aluno a mais, ok? Próxima, número 3. A questão 3 diz assim: uma administração municipal encomendou a pintura de 8 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 8 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Eu tenho 8 placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia o lado de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa, com a altura da placa, é 60 centímetros. Ele está pedindo para usar π 3,14. Vamos comigo, pessoal? Vamos comigo. Aí, eu vou tentar desenhar essa placa para a gente poder conseguir fazer o problema. Ó, não esqueça que eu tenho 8 placas, ok? Então, eu teria aqui, ó. A placa é exatamente isso aqui, ó. Nossa vida, eu tenho assim, assim, assim. Mais ou menos isso aqui, ó. Ele diz assim: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 8 placas? Eu preciso achar área. E aí eu preciso multiplicar por 8. Bom, gente, agora entenda aqui comigo. A altura, ele fala que é 60 centímetros. Então, daqui até aqui, 60 centímetros, certo? Daqui até aqui, ó, que é o diâmetro ele fala, aliás, o diâmetro eu estou bem aqui, ó. Bem aqui, tá, pessoal? O diâmetro eu tenho 40. É isso que ele fala? Diâmetro é igual a 40. E ele pede a área. Gente, vamos comigo? Preste atenção. Perceba que a metade da circunferência está no meu retângulo. Então, o meu retângulo aqui, eu teria... se o diâmetro daqui até aqui, ó,
daqui até aqui eu tenho raio, daqui até aqui eu tenho 20, então. Então, eu tenho 60 menos 20, que é 40. E, na realidade, eu tenho um quadrado. Então, vou fazer a área do quadrado. A área do quadrado é 40 vezes 40. 40 ao quadrado, certo? A área do quadrado. E agora eu vou fazer a área do círculo. A área do círculo, pessoal, é πr ao quadrado. Só que eu tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque a metade do círculo já está considerando, já está aqui dentro do meu quadrado. Então, o meu π, ele fala para você utilizar 3,14. O teu raio é 20, porque o diâmetro é 40. Então, eu tenho 20 ao quadrado dividido por 2. Teria 3,14 vezes 400 dividido por 2. 400 dividido por 2, eu tenho 200. Pessoal, o 200 anda duas casas, fica 314. Vezes 2, 628. 628 centímetros quadrados. E aqui eu tenho 4 vezes 4, 16. Dessa parte aqui, 4 vezes 4, 16. 1.600 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho 1.600 centímetros quadrados, mais 628. Vamos lá. 1.600 mais 628. 628. Eu tenho 2.228. Uma placa é 2.228. 2.228 centímetros quadrados, a área. Entenda aqui, pessoal. Eu fiz a área do meu quadrado. A medida do quadrado é 40. Por que 40? Primeiro, que aqui ele já disse que o diâmetro é 40. Segundo, que como daqui até aqui é o meu raio 20, né? Porque o diâmetro é 40, tenho 20 de raio. Então, eu vou descontar, que ele disse que a altura é 60. Então, 60 menos 20, eu tenho 40. Então, a área do quadrado é 40 vezes 40, 1.600. A área do círculo é πr ao quadrado. Por que dividido por 2? Perceba, porque essa parte do círculo aqui já está dentro do quadrado. Então, eu não posso considerar área sobre área, ok? Então, a minha área é a do quadrado e a metade do meu círculo. A do círculo, 628. Aqui, pessoal, o que eu fiz? 400 é vezes 100, né? Então, vezes 100 eu andei duas casas, 314. Vezes 2, 314 vezes 2 dá 628. Por que vezes 2? Porque eu já tinha simplificado aqui por 2. Mas você pode multiplicar 3,14 vezes 400 dividido por 2 numa boa. Bom, eu tenho que... Ele quer a área de 8 placas. Então, a área de 8 placas é 2.228 vezes 8. Ok? Vezes 8. Nós temos exatamente 17.824 centímetros quadrados. É a minha resposta. Ok? Próxima questão. A questão número 4, ele fala assim, a questão 4. A questão 4... Peraí. Meio esquisito. Ao entrar em... Nossa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu enxergo aqui bonitinho. Duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno. Opa! Preste atenção. Ele é uma partícula esférica. Ele é uma partícula esférica que tem como diâmetro interno 0,00011. O diâmetro interno. Legal. Em notação científica, o raio interno do vírus. Ele está pedindo o raio desse vírus. Gente, se o diâmetro é isso aqui, o raio é dividir por 2. Me perdoa, mas eu vou fazer na calculadora. Você tem ponto 0,0011 dividido por 2.
que vai dar, olha o que deu. O raio 0,1, 2, 3, 4, 5, 5. Este é o meu raio. Legal. Só que ele quer em notação científica. Notação científica, você sabe que a mantice é de 1 a 9. Então, minha vírgula anda até aqui, ó. Eu tenho que deixar como 5. Nunca 55 e nem 0, então eu teria 5,5. Gente, a partir do momento que você andou com a vírgula, você já coloca vezes 10, ok? Para não ter o perigo de você colocar o expoente na própria mantice. Andando para a direita, a gente tem expoente negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha resposta é 5,5 vezes 10 na menos 5. Próxima questão. É a questão correta, é a questão letra B. Próxima questão, a gente tem... Vamos lá. Essa é muito interessante. É uma função. Inclusive, eu dei uma dica para ela, uma dica dessa questão na última aula Zoom. Ela fala de uma função... Apagando, tá? Olha aqui. Ela fala de uma função... trigonométrica. Olha que legal. Medidas efetuadas pelo Departamento de Meteorologia indicaram que em determinado dia, na região central de uma cidade, a umidade relativa do ar na hora N era de P%, sendo P definida pela função, ó, a função, é número 5, tá? P de N é igual a 38 mais 20 cosseno de NP sobre 12. E ele fala que o P aqui está em porcentagem, ok? Aí ele fala também que N vai de 0 a 24. No centro dessa cidade, a umidade relativa do ar, nesse dia, chegou a 48%. Percebe? P%, 48%, cortamos a porcentagem, ok? E eu escrevi que o P em porcentagem não é necessário você tirar esse símbolo de porcentagem, porque ele já está em porcentagem. Aí ele pergunta assim, no centro dessa cidade, a umidade chegou... aqui faltou uma coisa. Aqui faltou eu perguntar para vocês. A que horas teve essa porcentagem de 48%, certo? Então, ele diz assim, definida por essa função, no centro dessa cidade, a umidade relativa do ar, nesse dia, chegou a 48%. E agora, a última coisa era que horas que chegou a essa umidade. Ou seja, eu estou querendo N. Vou fazer a correção. É lógico que eu vou ter que anular para vocês, porque faltou esse pedacinho do enunciado. Então, olha só, pessoal, eu teria 48 é igual a 38 mais 20 cosseno de N vezes π sobre 12. 38 está positivo, passa negativo. Eu cortei, tá, pessoal? Passa negativo, eu passo até 10. Aí você tem uma grande tentação de cortar 20 com 12. Dá por 2, dá por 2. Não posso. O 12 é arco, o 12 não está sob cosseno. Então, o 20 que está multiplicando, ele passa dividindo. Cosseno de Nπ sobre 12. Vou escrever bonitinho aqui. Aqui vai dar meio, né? Então, cosseno de Nπ sobre 12 é igual a meio. Gente, quanto que é meio para cosseno? Meio para cosseno é exatamente 60 graus, certo? Meio para cosseno é 60 graus. Então, eu teria aqui, ó, este meio, ao invés de eu deixar escrito assim, ao invés de escrever 60, então olha aqui que eu vou escrever. Que cosseno de Nπ sobre 12 é igual a 60 graus. Aliás, cosseno, isso aqui tudo é meio. Aí eu quero saber quem é esse ser aqui. Tudo isso aqui para mim, Nπ sobre 12, é igual a 60 graus. Como que eu escrevo 60 graus em π? Você tem π sobre 3. Terminei? Não, eu quero saber quem é N. Então, aqui você pode fazer multiplicação cruzada, ó. Você teria aqui 3Nπ
é igual a 12π. Eu quero saber quem é n. Então, o 3π, eu vou dividir, n é igual a 12π dividido por 3π. Cortamos, n é igual a 4. Eu acabei de achar que n é 4, que é exatamente o que faltou. Gente, eu vou cancelar a questão, claro, porque faltou esse pedacinho, uma frase. A que horas que ele chegou nessa umidade? Mas, vamos lá, certo? Questão número 6. Questão número 6, a gente tem assim. Ao resolver o problema de geometria, Maurício precisava saber o valor de cosseno de 39. Cosseno de 39 graus. Ele ativou a calculadora científica do seu celular, mas a tecla que deveria ser acionada para obter os valores do cosseno não funcionava. Infelizmente, as teclas que fornecem os valores do seno e da tangente funcionavam perfeitamente. Maurício utilizou seus conhecimentos de trigonometria para descobrir o valor de que precisava. Ele obteve em sua calculadora o valor de quanto? Perceba, ele não está achando o valor do cosseno de 39. Mas para eu achar esse valor de cosseno de 39, ou seja, o valor de cosseno de 39 é igual a quanto? Gente, pensa na tabela. Perceba que o seno de 30 graus é meio e o cosseno de 60 também é meio. Por que são iguais? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Por que o cosseno de 45 também é raiz de 2? Raiz de 2 sobre 2. Sabe o que acontece? Seno e cosseno com os arcos complementares sempre serão iguais. Essa é a característica. Então, ó, cosseno de 39. Qual que é o complementar de 39? Quanto que eu preciso para chegar em 90 graus? Ou seja, 90 menos 39 dá exatamente 51. Então, o que eu sei que seno de 51 graus é exatamente igual a 39. Legal, né? Por quê? Porque eles são complementares. Ok? Simples assim. Perceba que a tangente, nesse caso, não teria nada a ver. Aí entramos na 7. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares? Perceba, são 6 pessoas, 6 lugares. Eu tenho uma permutação, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas em qualquer ordem. Perceba que aqui, ó, eu estou sempre juntinho aqui. 2 pessoas. Eu tenho 6 pessoas, certo? Mas essas 2, elas sempre vão ficar juntas. Pode ser assim, como pode ser assim. Mas elas sempre vão estar juntas. Então, eu não tenho uma permutação de 6 pessoas. Eu tenho a permutação de 5, porque essas 2 aqui é como se fosse uma só. Elas não vão se separar. Então, eu teria uma permutação de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente sabe que a permutação é o fatorial, né? Então, eu tenho 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Só que é 120, Del, só que você tem que entender que essas 2 pessoas, elas vão permutar dessa forma. Vai dar 120 maneiras. Só que você não pode esquecer que elas podem fazer isso aqui também. Então, eu teria 120 maneiras desta forma e 120 maneiras dessa forma. Por isso, multiplicamos por 2, que vai dar 240. Número 8. A número 8, a gente tem assim, ó. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar foto? A mesma coisa, perceba? Eu continuo com uma permutação, porque eu vou usar todas as pessoas. São 5 pessoas, pais e 3, não, 5 não, 6. É um casal e 4 filhos. Entenda. A questão é 8. Entenda. Aqui eu tenho o pai, vai ficar aqui. Aqui vai ser os 4 filhos e aqui a mãe. Então, perceba que esses 2 não vão mudar de lugar. Então, a minha permutação aqui é de 4 pessoas. Ok? Porque o pai e a mãe vai ficar dessa forma. Permutação de 4, eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. 24 maneiras. Ok? Do pai, os filhos permutando e a mãe.
Percebe que os filhos perguntaram de todas as formas. Só que também pode trocar. Aqui era o pai e aqui é a mãe. Eu posso fazer agora a permutação a mãe e o pai. Ou seja, multiplico 24 por 2, porque daria também 24, porque os filhos perguntaram. Então, a permutação total aqui eu tenho 48 maneiras. Número 9. A número 9 fala assim: Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 4 livros de geometria, 2 livros de álgebra, 3 de análise. Ok. 4 de geometria, 2 de álgebra, 3 de análise. Aí ele fala assim, o número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou permutar cada bloco de livro. Então eu vou ter uma permutação de 4. Permutação de 4 aqui, a gente já viu que é 24, né? Eu vou ter uma permutação de 2, que é 2 vezes 1, que dá 2, e uma permutação de 3, certo? Que vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, olha só, esses livros, eles podem permutar entre si 24 jeitos, 2 jeitos, 3 jeitos. Só que agora, eles vão ficar sempre juntos. Só que agora, eles podem se permutar entre si, porque eu posso ter geometria, álgebra e análise. Eu posso ter análise, álgebra e geometria. Análise, geometria e álgebra. Então, eu vou ter uma permutação agora de 3 maneiras. Perceba que agora os 3 blocos são as permutações que eu vou fazer. Permutação de 3. A permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Perceba? Então, eu teria agora, olha só, preste atenção. Eu teria 24 vezes 2 vezes 6 vezes 6. 24 vezes 2, 48. Deixa eu pegar uma ajudinha aqui, ó. 48 vezes 36, que é 6 vezes 6, eu tenho 1.728 maneiras de perguntar. Perceba, não é difícil. Você só tem que entender o enunciado. Questão 10. Quantas senhas com 4 algarismos? Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 algarismos. E eu quero, então, um arranjo, certo? Porque são senhas diferentes, de 9 algarismos, arranjados de 4 a 4. Gente, se eu mudar a ordem dos números, faz diferença? Aham. Se faz diferença, é um arranjo. Você pode fazer aqui, pessoal, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Percebe? Eu joguei direto. Como você poderia também fazer aqui, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial. Sabendo que n fatorial é o 9. E n menos p, 9 menos 4, 5. Você abriria aqui até o 5 fatorial, pararia no 5 fatorial para cortar o 5 aqui. Por quê? 9 menos 4, 5. Ficaria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Que multiplicando isso aqui, dá 3.024 senhas. Questão 11, e última, né? Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Opa, eu tenho 11. São 15 pessoas, diretor e vice-diretor financeiro, ok? Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Trata-se de estamos tratando agora de um agrupamento de 15 pessoas tomadas de 2 a 2. Gente, eu tenho um diretor e um vice-diretor. Eu tenho 15 pessoas. E agora? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui 15. Eu tenho um agrupamento, como diz, né? Eu tenho um agrupamento. De 15 pessoas, tomada de 2 a 2.
Seria. Faz diferença a escolha. Vai escolher diretor e vice-diretor. Se eu fui escolhida, primeiro, eu sou a diretora. Se esse é o diretor, foi escolhido primeiro, e esse aqui foi escolhido segundo, é o vice-diretor. Agora, faz diferença se esse vai ser escolhido primeiro? Claro que faz, porque daí ele passa a ser o diretor. Então, você tem 15 vezes 14, que é exatamente o arranjo, ok? 15 vezes 14 dá exatamente 210. E com isso terminamos a nosso trabalho avaliativo. Gente, cuida lá naquela questão que faltou aquele pedacinho do enunciado. Vou cancelar para não prejudicar ninguém, mas é uma questão muito importante. No seu caderno, você escreva lá que horas que aconteceu essa umidade de 48%. Bom estudo para vocês.